Às vezes, diante de uma acusação, diante de uma cobrança que acontece, desde do âmbito familiar, a nossa mãe que nos pede, até talvez alguma observação no trabalho que nos façam, às vezes a resposta normal pode ser: mas eu não fiz nada. É o jogador de futebol que levanta a mão, e quando levanta a gente já, ele deve ter feito alguma coisa, se ele levantou a mão. Às vezes temos essa atitude: não fiz nada. Mas às vezes o não fazer nada já vai ser algo digno de se cobrar, porque se esperava que você fizesse e a omissão é o seu pecado. Vamos falar sobre isso, porque às vezes não consideramos tanto o que deixamos de fazer, consideramos muitas vezes o que fizemos, que nos pesa mais no coração. Poxa, por que eu fiz isso? Que fui bruto com a namorada e agora me arrependo. Por que eu fiz aquilo que agora fica claro, né, que eu não devia ter me envolvido com aquelas amizades que me fez tanto mal. Às vezes o fazer nos vem o peso no coração, porque podíamos ter feito diferente. Mas raramente nos vem o peso no coração por uma coisa que deixamos de fazer. E, no entanto, é algo muito importante. É o perigo das omissões. Nós podemos não pesar no nosso coração uma omissão, no entanto, ela está lá. É um vazio, culpável, algo que deixei de fazer e que se esperava que eu fizesse. Omissões de um bom profissional que não estudou e por isso então atende mal e através da sua omissão pode causar um erro na sua profissão. Uma omissão de um médico causa um erro médico, uma omissão de um advogado pode fazer com que se perca o prazo e não se faça a justiça verdadeira. Uma omissão de um professor que deixa de ensinar bem. Uma omissão dos pais na educação dos filhos. A omissão dos filhos em colaborar naquilo que se espera na família para ajudar. A omissão até na visita de um ente querido, que às vezes a gente pode causar uma omissão muito grande, porque não visito aquele ente querido, aquela avó que tem muito tempo que eu não vou visitar e de repente quando falece é que eu percebo, devia ter visitado mais minha avó, e sempre ela falava com carinho que queria minha visita, eu fiquei deixando para depois, e depois já não vai dar mais para visitar. Posso visitar no cemitério, mas agora perdi a chance de vê-la viva. A omissão às vezes de um comentário de um amigo que fez algo que se arrepende, mas está lá contando para mim, quase que pedindo a confirmação de que aquilo que ele fez errado está certo, e eu não digo nada, aquela risadinha assim, quase confirmando. E, no entanto, eu podia alertar aquele amigo: olha, isso aqui talvez não está tão certo, isso que você fez, você traiu a namorada, isso aqui que você fez vai te fazer mal no futuro. E é quase que um amigo estava implorando para a gente dizer isso, porque todo o resto dos amigos apoiaram aquela decisão que eu vi que é ruim para ele. E ele está falando a sós comigo, eu vou ajudá-lo. Olha, cara, você tem a liberdade, pode fazer de outro jeito e tal, mas eu queria te dizer, olha, se eu tivesse no seu caso, eu não faria isso. E eu faria diferente. Que eu não caia nessa omissão, né? Uma omissão de um policial que talvez não cumpre bem o seu papel e cai numa corrupção. Enfim, aí vai longe os casos das omissões que têm os seus efeitos gradativos e cada vez mais sérios. Como que é bom que saibamos esse perigo das omissões. A igreja é tão maternal e nos alerta para o valor das omissões, que para quem tem o costume de ir à missa, existe o famoso ato penitencial, que é uma oração que se diz no começo da missa, manifestando o pesar para as nossas ações. E assim começamos a missa, e é muito bonito porque uma das fórmulas do ato penitencial diz exatamente assim: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Fala exatamente, explicitamente, omissões, para nos alertar que tem esse perigo também. E nós, então, temos que
lembrar da nossa vida. Será que tem algo que eu estou me omitindo? Devia, então, ter essa atuação mais enérgica? Pensamentos, palavras, atos nos pesam mais. Esquecemos omissões. Na definição da omissão que vamos falar, há uma definição até simpática que dizia o padre Antônio Vieira, grande clássico da literatura espiritual brasileira, um padre português que fez fama no Brasil, no começo do Brasil colônia, e ele dizia que a omissão é o pecado que se faz não fazendo, né? Até a gente agora consegue entender agora com tudo isso que falei. E aí ele dava até mais algumas informações que são bonitas. Dizia: a omissão é o pecado que com facilidade se comete e com dificuldade se conhece, e que facilmente se comete e dificultosamente se conhece, raramente se emenda, porque se eu não conheço, eu não me emendo, não peço perdão. A omissão é um pecado que se faz não fazendo. Então, como é bom, vamos fazer esse percurso, então, de alertar-nos para a omissão, exatamente descobrindo onde há essas omissões na nossa vida. Omissões com Deus, omissões com os outros, omissões com nós mesmos. Podemos fazer essa estrutura para analisarmos onde há omissão na nossa vida e assim tirar da sombra a omissão que pode ser que esteja acontecendo. Vamos fazer de trás para frente para nos ajudar. Primeiro, a omissão com nós mesmos. Às vezes cometemos essa omissão, que é o cuidado com a nossa saúde, que vamos deixando. A juventude pode levar e te deixar para depois uma ida ao médico, a um dentista, a um cuidado das horas de sono, que são importantes para que possamos tomar boas decisões. A omissão no nosso estudo. Tem alguma coisa que talvez eu precisaria fazer melhor? E estou caindo nessa omissão, deixando, aquele estudante que faz de qualquer jeito, que vai no estudo até na média, mas depois a vida vai me cobrar, porque aí eu faço uma prova para entrar numa vaga de trabalho e não consigo passar bem naquela prova. A avaliação da vida, o teste da vida, acabo não passando, e se sou contratado, duro pouco naquele trabalho, porque a minha vida foi de omissão nas minhas obrigações de estudo. É uma obrigação com nós mesmos. A obrigação nós mesmos em aproveitar bem o tempo de férias, para quem tiver de férias na faculdade. Vou aproveitar bem o tempo que eu tenho. Às vezes é a ocasião de rever alguma matéria já estudada, é a ocasião talvez de preparar uma matéria que eu sei que vai ser um pouco mais difícil no próximo semestre, de modo mais tranquilo, que estou de férias, mas vou já adiantar para poder chegar melhor, preparado quando começarem as aulas. É a preparação com alguma coisa que vai me ajudar no futuro profissional. Eu não vou ter tempo quando voltarem as aulas, então vou fazer um mini curso, que às vezes vai fazer toda a diferença quando eu estiver no mercado profissional, e eu vou poder fazer isso agora, aproveitar bem o tempo nesses momentos e não cair na omissão. São Tomás de Aquino, quando fala da omissão, ele faz uma diferença entre o que seria negligência e omissão. Se a gente olha no dicionário, a gente podia dizer que são sinônimos, mas ele propõe uma diferença interessante. A negligência é aquilo que eu deixo de fazer no começo, e então é uma falta de prudência. A negligência no nosso estudo é algo que eu no começo fiz. Depois isso vai levar a uma omissão no futuro, porque se eu entro numa negligência no meu estudo agora, me leva a uma omissão no futuro, porque eu vou ser um mau profissional. Mas tudo surgiu de uma negligência agora, Então, é uma imprudência a negligência, e a omissão já é uma falta com a justiça, porque se espera que
um bom médico atenda. Você espera que um bom engenheiro não deixe a ponte cair. Você espera que um bom advogado saiba das leis que está, então, trabalhando e encontre o melhor caso, a solução para aquele cliente. Então, a negligência é uma falta de prudência, a pessoa que é imprudente. Isso leva a uma omissão, que é uma falta de justiça. As imprudências não nos pesam muito às vezes, mas a injustiça sim, nos vem no coração. Pô, o cara, eu confiava e o cara fez mal o seu trabalho. O jogador de futebol que erra o pênalti, pô, o cara só joga futebol, ainda erra o pênalti, né? Tudo bem, pode ser que ele tenha chutado bem e o goleiro teve a sorte, escolheu o canto e ainda pegou. Mas aquele cara que isola, dá uma raiva, né? Pô, o cara só chuta pênalti, pô. Pelo menos acerta daquele retângulo que é o gol, né? Acerta lá, pô, você só faz isso, cara. Mas aí, muitas vezes, é negligência do jogador de treinar o pênalti. E aí, não treina, porque pensa lá na hora, eu resolvo, é mais difícil pro goleiro agarrar do que pro atacante bater. E nessa negligência leva a uma omissão no futuro, porque na hora que tem que fazer justiça e fazer o gol para ganhar o seu time, não consegue. Então essa é a diferença. Parece uma nuance pequena, mas muitas vezes uma imprudência que leva a uma injustiça. E a injustiça já é algo mais sério e às vezes já é tarde demais. Não dá lá para o jogador, na hora que vai ser escalado para bater o pênalti, lembrar, putz, se eu tivesse treinado mais, e agora, né? E eu não esperava que a gente fosse para os pênaltis, e agora, né? Vou ter que bater e tal. Eu me lembro da história do Oscar, esse jogador que é no seu time, né? Que a única vez que o Brasil ganhou dos Estados Unidos no basquete, no Pan-Americano, nos anos 80, nós chegamos a ganhar dos Estados Unidos, olha só, hein? Uma única vez na vida, mas a gente ganhou. Era então com o Oscar, e ele foi o grande responsável porque o Brasil fez muitas cestas de 3, né? Então era o Oscar, mandar para o Oscar 3, e aí os Estados Unidos não conseguiu. E era aquela época que os profissionais da NBA não jogavam também, era só os jovens, né? Então por isso que a gente também teve a sorte disso aí. Mas depois saía a entrevista com ele contava, né, que ele ensaiou e treinou muito bater essas cestas de 3. Tinha lá o treino que fazia todo o time, e ele combinava com a namorada, depois a esposa, né, que ia lá para pegar ele no final do treino, todo mundo cansado, né, ter feito treino físico, depois ter feito o jogo coletivo. E aí todo mundo foi pro vestiário, ele tinha combinado com a namorada, já todo mundo tinha ido embora, até o Gandula tinha ido embora, e ele ainda fazia 1000 lances livres. E a esposa ficava lá devolvendo a bola para ele para ser mais rápido, né? Então ele fazia 1000, né? Era o combinado, eu só vou embora depois dos 1000, né? Então, enfim, treinava muito mais do que a média e conseguiu esse resultado. Não caiu na negligência. E aí depois fez essa grande vitória para o Brasil. É bom, né, que nós olhamos a omissão com nós mesmos. Tem alguma coisa que agora mesmo, fazendo o exame, encontro numa omissão que estou deixando de fazer para mim mesmo? Às vezes não nos pesa muito, porque estou falando para mim mesmo, e aí que é para mim mesmo, não ligo. Mas aquilo que é para mim mesmo vai ter depois umas consequências com os outros. E aí então a gente entra no segundo ponto, né? A omissão para com os outros. Se espera que eu ajude o outro, se espera que eu tenha condição, e aquele que, por uma negligência, depois vira uma omissão, não cumpre o seu dever, depois deixa de cumprir o dever para com os outros. Tem aquela história que conta, né? Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém pensou nessa hipótese. Alguém reclamou porque o serviço era de todo mundo, mas todo mundo estava certo de que qualquer um faria. E só que ninguém podia imaginar que todo mundo ia tirar o corpo fora. Por fim, todo mundo terminou culpando alguém
porque ninguém fez o que qualquer um podia ter feito, né? Às vezes a gente cai nessa ideia, né? Então fica um deixando para o outro, deixa para o outro, deixa para o outro, deixa para o outro e não faz nada, né? Essa é a omissão generalizada. Nós podemos cair nela, né? E as pessoas que dependem de mim. Agora a gente não percebe, né? Mas tem pessoas que dependem de mim. Aquele amigo que sempre eu perceba se inspira um pouco em mim, né? Que talvez nem sequer explicitamente tenha dito, mas que ele se inspira um pouco em mim, no modo que eu estudo, no modo que eu respondo as coisas, e que mau exemplo daria se caia na omissão de tentar ajudá-lo, ou de continuar fazendo bem aquelas tarefas que eu estou dando um bom exemplo. Os meus pais, que no futuro dependem de mim também, no futuro passa o tempo e ajudamos nossos pais, e eu quero então ter condições para poder ajudar meus pais. E a negligência então com os outros, aquele amigo que eu tenho chance de corrigi-lo agora, e se eu deixo que propague o seu erro, vai ser muito mais difícil. E às vezes numa conversa, num barzinho com um amigo, num momento bom, no aniversário, numa conversa a sós que ele está comigo, às vezes quase que ele está mendigando um bom conselho, e às vezes eu posso cair numa omissão muito grande, né? Mas o bom conselho supõe pegar mal, né? Porque eu vou contar uma coisa que talvez ele não vai gostar. Pode ser que, pelo orgulho, aquilo que eu falei corrigindo ele naquele momento, pode ser que não caia bem, mas no futuro, com certeza ele vai agradecer. Se ele pensa melhor, se eu fiz aquilo pensando nele, falando com o coração aberto, aquilo que eu vejo que é necessário, que ele podia fazer, com certeza, depois ele vai agradecer. Cara, você foi o único cara que me corrigiu, né? E me deixou livre, não é que também me perseguiu, não, simplesmente me deu um bom conselho e deixou que eu pensasse, e fazia sentido aquilo. Eu gosto de lembrar nesse caso a história, acho que eu já contei alguma vez aqui, do Papa João Paulo II. São João Paulo II foi a um desses encontros com jovens, antes das Jornadas Mundiais da Juventude. A sua ideia era já ter encontros com jovens, e fez uma visita a Madrid, lá na Espanha, no começo dos anos 80, exatamente para ter esse encontro com jovens. Como era tudo incipiente, estava conversando, se sugeriu que fosse no estádio do Real Madrid, mas não se tinha divulgado muito bem, era o começo desses encontros com o Papa, e a expectativa é que fosse muito pouca gente, mas começou já a vir caravana de outros lugares, avisando que que iam a Madrid, muitas pessoas jovens, então começou a crescer todo aquele movimento, e a organização não tinha preparado um evento para tantas pessoas, que era uma missa com o Papa, com uma homilia um pouco maior, era só isso naquele momento. Mas começou a vir muita gente dizendo que iria e tal. O fato é que a organização teve que improvisar um som em cima da hora, porque eu tinha pensado que era para poucas pessoas, ia usar um som normal do estádio, mas agora que havia uma multidão de gente, precisa de um som muito mais potente, senão não ia escutar nada que o Papa teria dito, e arranjar um som de última hora. Aí contava a equipe organizadora naquele momento que aí tiveram que achar um som para um estádio em 3 dias, né? Então você tem 3 dias para achar um som para um estádio. Aí surgiu a ideia de um cara lá que era meio executivo, e sabia lidar com crise, problemas, né? Ele pensou um pouco, falou: show, tá tendo algum show na cidade e tal? Aí foi olhar lá a lista de shows, e aí um show mais próximo do estádio, aí veio lá, aí tinha o único show mais próximo do estádio que tinha com muita gente, era um show de rock, de uma banda que tinha. Então ele não teve dúvida, foi lá nesse show, né? Foi lá no final do show, né? E aí pegou lá o cara e conversou com ele: olha, eu vi aqui, hoje é a última apresentação, né, de vocês, sim, e tal. Querem contratar a gente? Não, eu queria contratar o som de vocês, será que vocês podem levar o som? Mas para onde que é? Para o estádio. O estádio e tal. E para quando que é? Amanhã, né? Pô, e tal. Mas os caras toparam, né? Então levaram todo o som, correria, o cara saiu do show e já foi levando material lá para o estádio, montaram tudo. E como foi uma coisa assim em cima da hora,
o próprio músico é que ficou na mesa de som para controlar os microfones lá e tal, essas coisas, né? E o cara não era católico nem nada, né? Até quando falaram que era um evento com o Papa, é aquele maluco de branco? É ele mesmo. Então, o cara não sabia nada e tal, mas ele ficou lá, então, escutando a homilia do Papa, o discurso que o Papa deu na missa, né? Que é assim chamado de homilia. E o cara que nunca tinha ouvido falar do ideal cristão, tinha lá sua banda, mas era uma pessoa que tinha um coração aberto, escutou o Papa, né? Ele estava juntado com a namorada dele e tal, e o Papa falou de castidade, falou que, então, como é importante ter o casamento, o amor entre os dois e tal, e ele escutou e ficou comovido, e falou, nossa, o maluco manja, né? Eu acho que eu tenho que me casar então, não sei o que, então, escutando o discurso do Papa, que ele foi obrigado a escutar para poder ajudar o som, foi o caminho da conversão dele. Às vezes, uma palavra pequena que eu falo para um amigo, se é com sinceridade, para ajudar um amigo, e não caio na omissão, mudo a vida completa do meu amigo. Né? Então, que eu não seja negligente com os outros. E aí entramos no último ponto, a omissão com Deus. Às vezes nos pesa menos essa omissão, mas a conta chega. Com o tempo, a falta de sentido da vida, aquela pessoa que ficou fugindo de uma vida de oração, fugindo de cuidar da sua alma, porque temos uma alma, notamos a inclinação para uma eternidade, de algo a mais, que não é simplesmente o material. E aí, ao ver que eu descuidei dessa parte da minha vida, e então, com o tempo, essa conta chega e eu vou vendo que eu estou vazio interiormente. Aí a vida mesma propõe alguns problemas, e que a pessoa fica sem solução. Eu gosto de lembrar a história, né, de um pai de família com um filho pequeno, que tinha falecido a esposa numa doença inesperada, estava viúvo com uma criança pequena, não tinha praticado nada a fé, e o que ele ajudou foi exatamente as perguntas do seu filho, porque ele dizia, onde está a mamãe? Ele falou, eu não sei responder isso para o meu filho. Não posso dizer que ela sumiu, que é um amontoado de células que já não existem mais. E o que eu respondo então para o meu filho? E foi atrás de saber qual que é a proposta católica para dizer da morte, a vida eterna, o que é. E foi atrás de ter mais aula, né, de ler, e aquilo encheu todo o seu coração, foi o caminho da sua conversão. E quando, de fato, viu a resposta, que enche muito o coração da vida eterna, do sentido da vida, que a vida não termina com a morte, mas é um encontro com Deus, e sentiu muito consolado, e agora eu sei o que dizer para o meu filho, né, porque eu mesmo tenho essa resposta. Né? Foi atrás de não cair nessa omissão com Deus. É de, então, querer aprender um pouco mais. Qual que é a proposta, então, da doutrina católica para as questões da vida? Pelo menos para que eu saiba, para depois ver, então, se faz sentido, mas não saber, qual que é? Que eu não caia numa omissão grande, né? Às vezes sabe tantas coisas humanas, deixa eu saber um pouco mais da dinâmica da alma, a vida eterna, qual que é a proposta que se tem? Às vezes a gente pode ter um conhecimento segmentado, porque alguém nos disse alguma coisa, porque a avó não falou, porque eu li num artigo qualquer, mas algum estruturado, alguma coisa assim já é de peso. Eu fui atrás, né? E como é bom que a gente não caia nessa omissão. Para quem já tem esse conhecimento, a vida de oração também, como é importante assistir à missa. É o maior tesouro que tem o cristão, quando a gente entende o valor da missa. Aí temos a chance, né, de fazer uma oração diante de Cristo que está aqui conosco na Eucaristia, carinho com Cristo na Eucaristia, não cair na omissão. Às vezes gosto de dizer, os pilotos de avião contam, e está no seu currículo, as horas de voo, quantas horas de voo. E o cristão, de certa forma, vai medir o seu currículo para a vida eterna em horas de sacrário. Quanto tempo eu fico no sacrário? Quanto tempo eu fiz de oração? Isso vai contar para a vida eterna.
Como é que está meu reloginho ali, né? Tem quanto tempo, né? Essas horas que eu estou lá diante de Deus, o próprio Deus que com a fé enche muito o nosso coração. Então que eu não caia nessa omissão também para com Deus. E assim vou enchendo a minha vida, né, de boas ações, para não cair na negligência, que é uma imprudência, que leva depois a uma omissão, que é uma injustiça, segundo a proposta de São Tomás. Para terminar, convém só lembrar, já é no espaço-tempo, mas só queria lembrar aquela famosa parábola dos talentos. Na parábola, Jesus conta aquele que tinha recebido 5 talentos, outro que tinha recebido 2 e o que tinha recebido 1. E pediu que negociasse. E depois veio pedir contas a cada um. Mesmo aquele que recebeu 1 talento já era muita coisa. O talento era uma medida em peso em prata, 34 quilos. O que recebeu 1 talento já é muita coisa. 34 quilos de prata é muita coisa, né? Para negociar, já dá para começar a fazer alguma coisa. Porque 5, recebeu 5, claro, aí nem ele conseguia carregar tanta prata que ele tinha, né? Ele deu uma carroça para colocar tanto. Mas, para fazer breve, na parábola a gente lembra, o que tinha 5 rendeu, botou todo o seu empenho, conseguiu render outros 5, recebeu um elogio. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, vem alegrar-te junto com teu Senhor. O pouco, né? Nossa, 5 talentos era muita coisa, mas para Deus é pouco. E aí elogia aquele primeiro. Aqui tinha 2 também, fez render e recebeu também o mesmo elogio. Muito bom, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te conferirei muito, vem alegrar-te com teu Senhor. O muito é a vida eterna, é o céu. E por fim vem aquele que tinha 1 só talento, que já era muita coisa, a gente viu 34 quilos de prata, mas ele enterrou e não fez render. No final recebeu a repreensão, porque ele devolveu igualzinho, mas recebeu a repreensão. É a omissão. Todos vocês têm dons, têm qualidades, então Jesus fala da omissão nessa parábola, aquele que enterrou e depois devolveu igual. Ele não roubou, mas devolveu igual. E olha as palavras que dá Jesus ao contar essa parábola. O Senhor que foi prestar contas e recebeu então 1 talento, disse para aquele servo: servo mau e preguiçoso, devias, pois, levar o meu dinheiro no banco, e à minha volta eu receberia os juros, o que é meu. Tirar esse talento e dai ao que tem 10. Ele pegou e pediu para dar aquele talento para aquele que tinha rendido mais. Dar-se-á o que tem, terá em abundância, e o que não tem, tirar-se-á mesmo aquele que o julga ter. E por fim diz: e é esse servo inútil, chama aquele que enterrou de inútil. Esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. É o mesmo destino do que Cristo fala muitas vezes, de choro, ranger de dentes, quando fala do inferno. Ou seja, a condenação para aquele que foi omisso. Não queremos isso, queremos então essas palavras que Jesus falou para aquele que foi fiel. Muito bom, servo bom, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te conferirei muito. Queremos isso. Vamos pedir agora ajuda à Mãe de Deus, de Jesus, que interceda por nós, para que nós encontremos onde há negligência na nossa vida, seja conosco, com nós mesmos, seja com os outros, seja com Deus, e saibamos colocar o remédio oportuno.